Você está ouvindo Franz Post no Brasil, 1612-1680, obra completa. Versão narrada para acessibilidade da terceira edição impressa, revista e ampliada do livro Franz Post, 1612-1680, obra completa, de Pedro e Bia Corrêa do Lago, lançado pela editora Capivara em 2023. Narração Ana Carina. Produção EQL Audiolivros. Livro produzido pela Lei Federal de Incentivo à Cultura. Projeto Franz Post no Brasil, 1612-1680, Catálogo Raisonné. Nova edição. Pronac 193378. Patrocínio Unipar. Realização Ministério da Cultura, Governo Federal. Franz Post, 1612 a 1680, obra completa, por Pedro e Bia Corrêa do Lago. Este é o primeiro levantamento da obra completa de Franz Post, 1612-1680, publicado no Brasil, agora na sua terceira edição, revista e ampliada. Post é não somente o pintor pioneiro da paisagem brasileira, como também o primeiro paisagista das Américas. Toda a obra conhecida de Franz Post é apresentada neste volume em mais de 400 ilustrações a cores, que reproduzem 160 óleos, 93 desenhos e 35 gravuras, espalhadas em museus e coleções particulares em todo o mundo. Com a ajuda de especialistas internacionais, os autores pesquisaram e reuniram neste catálogo Raisonné as informações disponíveis hoje sobre este artista fundamental que inaugura a pintura no Brasil. Sobre os autores. Bia Fonseca Corrêa do Lago é psicanalista de formação e dedica-se à pesquisa da fotografia oitocentista e da iconografia brasileiras, assuntos sobre os quais publicou 5 livros. Em 1994, iniciou a pesquisa para este catálogo Raisonné de Franz Post. Em 2001, fundou, com seu marido, Pedro Corrêa do Lago, a editora Capivara, especializada em arte brasileira. Em 2003, foi curadora da expedição Franz Post e o Brasil Holandês, no Recife. Foi coautora do livro Coleção Princesa Isabel, pelo qual ganhou o Prêmio Jabuti em 2009. Na televisão, entrevistou personalidades do mundo literário para o programa semanal do canal Futura, Umas Palavras, que comandou de 1998 a 2014. Em 2014, juntou-se à equipe de roteiristas da TV Globo, onde participou de séries e escreveu a novela Tempo de Amar, em 2017, baseada em sua sinopse. Pedro Corrêa do Lago é economista de formação e trabalha como editor, escritor, historiador, colecionador, curador e administrador, com atuação destacada na história da arte. Formou aquela que é considerada a maior coleção privada de manuscritos do mundo. Pesquisou extensos acervos à procura de quadros, livros, documentos e fotografias que enriqueceram o conhecimento de nosso passado. É autor de mais de 20 livros sobre a arte e a cultura brasileiras e sobre manuscritos. Foi curador de importantes exposições no país e no exterior. Em 2001, fundou, com sua esposa Bia Corrêa do Lago, a editora Capivara, especializada em arte brasileira, pela qual publicou os primeiros levantamentos completos das obras dos maiores pintores viajantes. Foi presidente da Fundação Biblioteca Nacional de 2003 a 2005, quando fundou a Revista de História da Biblioteca Nacional. Foi cronista da revista Piauí. Em 2022, publicou pela Gallimard, na França, o livro Marcel Proust, Une vie de lettres et d'images, e apresentou a exposição A Magia do Manuscrito, no Sesc Avenida Paulista, um recorte da exposição apresentada na Morgan Library, de Nova York, em 2018, e do livro homônimo publicado pela Taschen. Imagem. Foto de Bia e Pedro Corrêa do Lago, por J.R. Duran, em 1993. Sumário. Página 7. Apresentação, por Frank Gayer Abubakir. Página 9. Introdução,
por Pedro e Bia Corrêa do Lago. Página 15, Frans Post na pintura holandesa do século XVII, por Frederik J. du Parc. Página 21, Frans Post, Vida e Obra em 4 etapas, por Pedro e Bia Corrêa do Lago. Página 51, O Presente para Luís XIV, por Pedro e Bia Corrêa do Lago. Página 69, Estilo e Técnica de Frans Post, por George Gordon. Página 80, Cronologia Biográfica. Página 81, Cronologia Histórica. Catálogo Raisonné. Página 85, Primeira Fase, de 1637 a 1644. Página 115, Segunda Fase, de 1645 a 1660. Página 191, Terceira Fase, de 1661 a 1669. Página 299, Quarta Fase, de 1670 a 1680. Página 342, Localização atual dos quadros de Frans Post. Página 345, Atribuições questionáveis. Página 355, Atribuições rejeitadas. Página 375, Desenhos. Página 413, Localização atual dos desenhos de Frans Post. Página 415, Desenhos questionáveis e rejeitado. Página 419, Gravuras. Apêndice. Página 434, Notas. Página 436, Referências bibliográficas. Página 443, Índices. Página 446, Créditos fotográficos. Apresentação, por Frank Gayer Abubakir. A publicação desta terceira edição do catálogo Raisonné de Frans Post é um momento especialmente grato para a Unipar. A primeira edição, lançada em 2006, esgotou-se em pouco tempo, e no início de 2007, uma tradução para o inglês publicada quase simultaneamente pela editora Cinque Continents, de Milão, tornou-se a obra de referência aceita internacionalmente sobre o pintor. Uma segunda edição brasileira, publicada em 2009, também se encontra esgotada há vários anos. Um catálogo Raisonné tem sempre por base uma longa pesquisa que, neste caso, durou inicialmente mais de 12 anos, durante os quais foram coletados milhares de dados e efetuado o levantamento completo apresentado na primeira edição do livro, com acréscimos e correções na segunda edição. Todas essas informações são retomadas nesta terceira edição, que apresenta agora 2 novos quadros a óleo e um conjunto excepcional de dezenas de desenhos de animais do Brasil, adições identificadas apenas na última década. Com isso, esta terceira edição do catálogo Raisonné de Frans Post eleva o número de obras e traz várias informações adicionais, assim como algumas atualizações necessárias. Um catálogo Raisonné é um trabalho de constante evolução. A descoberta recente dos desenhos da fauna feitos por Post, até então totalmente desconhecidos, tornou-se pública em 2016 em uma exposição do Rijksmuseum, organizada a partir de obras pertencentes ao Noord-Hollands Archief, em Haarlem, na Holanda. Os autores deste livro foram convidados a participar do seminário em torno desse importante evento. Desde esse momento, a editora Capivara se comprometeu a publicar uma terceira edição do seu Raisonné, incluindo os novos desenhos. Isto agora se tornou possível com o patrocínio da Unipar, que tem apoiado a publicação de importantes catálogos Raisonné dos maiores pintores viajantes no Brasil, como as reedições de Debré e o Brasil, Rugendas e o Brasil, e mais recentemente a primeira edição de Ender e o Brasil, trabalho que compilou toda a obra brasileira do austríaco Thomas Ender, completando a trilogia dos artistas viajantes de maior produção no Brasil do século XIX, Debré, Rugendas e Ender.
Franz Post é o primeiro de nossos pintores e toda a sua obra torna-se agora novamente acessível ao público de língua portuguesa nesta terceira edição. Introdução, por Pedro e Bia Corrêa do Lago. Este livro representa a concretização de um projeto iniciado em 1994. Já naquele momento era sentida no Brasil e no exterior a falta de um catálogo completo e atualizado da obra de Franz Post, 1612-1680. Post é não somente o primeiro pintor da paisagem brasileira, como também o primeiro paisagista das Américas. Tem, para a arte brasileira, uma posição de importância fundamental e permanece hoje como um exemplo mais acabado do olhar distante exercido pelo artista estrangeiro que descobre nossa paisagem. De fato, não é difícil imaginar a surpresa e o fascínio de um jovem pintor de 24 anos, formado na escola de Haarlem, habituado aos céus baixos e à topografia plana da Holanda, diante da natureza exuberante de nova luz, flora, fauna e raças que descobre ao desembarcar em Pernambuco. A produção de Post que chegou até nós é constituída exclusivamente de quadros com temas brasileiros. Em museus e coleções particulares de várias partes do mundo, puderam ser identificados 158 óleos e 91 desenhos, de qualidade muito variada. Dos 91 desenhos aqui publicados, 34 foram incluídos apenas nesta terceira edição. Concebemos, então, o projeto de um livro que atendesse não apenas às necessidades dos pesquisadores e especialistas brasileiros e estrangeiros, mas que também oferecesse a um público mais amplo uma visão abrangente e precisa do extraordinário valor da obra de Franz Post. Por muito tempo, o artista holandês foi sobretudo lembrado pelo valor documental de suas imagens e mais apreciado pelo encanto fácil e a curiosidade de seus temas do que pela qualidade de sua pintura, agora confirmada pelas centenas de reproduções a cores neste livro. Nos últimos anos, consolidou-se em todo o mundo um consenso em torno da crescente importância relativa da obra de Franz Post na pintura holandesa do século XVII. Um texto neste livro, assinado por Frederik J. Duparc, diretor do Museu Mauritshuis, Casa de Maurício de Nassau, em Haia, confirma esse maior respeito e interesse internacional pelo artista. Raramente incluído no passado entre os mestres do chamado século de ouro da pintura holandesa, Franz Post faz hoje parte de todas as grandes exposições retrospectivas da arte de seu tempo, como a que o Rijksmuseum de Amsterdã organizou para comemorar o segundo centenário do museu em 2000, e a que o Louvre lhe dedicou em 2005 com todas as suas primeiras pinturas conhecidas. Verificou-se também nas últimas décadas um esforço dos grandes museus internacionais de incluir em suas coleções quadros de Franz Post, ou ainda de obter outros quando já possuíam algum. Foi o caso do Metropolitan de Nova York, que adquiriu em 1981 um magnífico exemplar da segunda fase do artista, exibido permanentemente na principal sala do museu, dedicada aos grandes mestres da paisagem holandesa. A National Gallery de Washington também obteve um Franz Post incomodato, assim como a National Gallery de Londres pediu ao Rijksmuseum um dos seus Franz Posts para expô-lo permanentemente. Contudo, se o nome de Post está hoje consolidado, o reconhecimento do valor de sua obra teve altos e baixos durante sua vida, e sua fama variou consideravelmente nos quase 330 anos desde sua morte. Pode-se dizer que a carreira holandesa de Franz Post, iniciada de maneira tardia, aos 33 anos, após 7 anos passados no Brasil, foi geralmente bem-sucedida do ponto de vista comercial. Houve sempre demanda para sua obra no mercado e seus preços eram relativamente altos.
É essa reputação que ainda prevalecia 40 anos após sua morte, quando Arnold Houbraken lhe dedica o primeiro esboço biográfico em 1719, registrando informações que serão repetidas ao longo dos 200 anos seguintes, nos quais o pintor amargou um longo período de esquecimento, e durante os quais nenhum outro esforço de levantamento de sua biografia foi empreendido por qualquer estudioso. Ao longo do século XVIII, as citações que poderiam lembrar Post são muito escassas na literatura do período. No século XIX, permanece profundo o desconhecimento da obra do artista, que vale, no máximo, notas de rodapé nos livros dedicados à pintura holandesa do século XVII. Às vezes, há até mesmo confusões maiores, e diz-se que ele pintou o México e não o Brasil. Tudo é muito vago e aproximativo, e a noção de Post ter sido o primeiro paisagista europeu a pintar o Novo Mundo passa desapercebida, a não ser para Alexander von Humboldt, que cita Post no seu clássico Cosmos, 1845, e considera que o mérito da invenção em termos da pintura de paisagem e estudo da natureza é de Franz Post. Do final do século XVII ao início do século XX, há registros de aproximadamente 400 transações envolvendo obras atribuídas a Franz Post, uma média de menos de 2 por ano, o que pode reforçar a noção de um renome muito secundário para o pintor, mas de alguma procura constante pelas qualidades decorativas de sua obra. Curiosamente, algumas cópias e pastiches de Post apresentam craquelês que indicam uma origem do século XIX, quando esse tipo de demanda por sua obra talvez já fosse suficiente para surgirem as primeiras falsificações. De fato, já em 1875, o importante marchand e leiloeiro americanista Friedrich Müller, de Amsterdã, oferecia obras de Post em seus catálogos e continuou a fazê-lo até o início do século XX. A esse respeito, é necessário lembrar que tudo indica que Franz Post tenha sempre trabalhado sozinho. Não formou ateliê, alunos ou seguidores, pois seu nicho de mercado era claramente delimitado e o pintor podia atendê-lo com seu trabalho individual. Somente no século XX, quando seu mercado se amplia, surgem falsificações, ainda pouco numerosas, na medida de sua reputação ainda modesta. A partir dos anos 1990, começaram a surgir no mercado, sempre com origem na Suíça, vários quadros a óleo falsificados. Apesar de grosseiras, essas falsificações recentes obtiveram algum endosso de estudiosos, mas outros especialistas logo as identificaram e impediram sua comercialização. Os colecionadores brasileiros só começaram a descobrir Post no final do século XIX. O grande pesquisador pernambucano José Higino Duarte Pereira procurou em vão as telas de Franz Post conservadas na França nos anos 1880. O primeiro quadro comprado por um brasileiro de que se tem notícia foi adquirido pela Viscondessa de Cavalcante, que o doou ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Também Eduardo Prado, intelectual paulista e grande amigo de Eça de Queiroz, adquiriu um belo par de quadros em Amsterdã em 1895. Após essas aquisições isoladas, a primeira fase do interesse em torno de Franz Post no Brasil foi liderada por Pedro Souto Maior, estudioso pernambucano que em 1911 quis novamente localizar os Franz Post que haviam pertencido a Luís XIV e que dormiam esquecidos no Museu da Marinha, em Paris, onde Souto Maior os encontrou no mesmo ano. Os 8 foram depois transferidos para o Museu do Louvre. Foi no período que se inicia nos anos 1910 e se encerra com a crise em 1929 que um grupo de brasileiros abastados começou a adquirir quadros de Franz Post, entre os quais destacou-se Djalma da Fonseca Hermes. Movimentaram pela primeira vez o mercado de arte europeu em torno de um artista até então
muito pouco valorizado, e os marchands e galerias passaram a procurar os quadros de Post para satisfazer a demanda brasileira, que diminuiu drasticamente nos anos 1930, com a crise econômica. É nessa década que um novo personagem do Brasil começa a acompanhar o mercado de arte internacional, o futuro embaixador Joaquim de Souza Leão, que viria a desempenhar o papel essencial no conhecimento e na divulgação da obra de Franz Post ao longo do século XX. Souza Leão publicou em 1937 e em 1948 as primeiras monografias importantes a respeito de Post, onde reuniu toda a informação até então dispersa a respeito do pintor e contribuiu fundamentalmente para o interesse dos colecionadores brasileiros, com quem mantinha uma interlocução permanente. Pode-se assim dizer que houve no Brasil 4 levas de interesse em torno de Franz Post ao longo do século XX. A primeira, anterior a 1929. A segunda, por volta da década de 1940 e de 1950, suscitada em grande parte por Souza Leão. Em seguida, do final dos anos 1950 a 1970, houve um período em que Franz Post provocou relativamente menos interesse, precedendo uma terceira fase de intensa demanda, liderada no início da década de 1970 por um grupo de colecionadores paulistas, à frente dos quais Mário Pimenta Camargo. É o momento em que Octales Marcondes, o próprio Pimenta Camargo, Oscar Americano, orientado por Camargo, e alguns outros adquirem juntos e trazem para o Brasil mais de 30 quadros de Franz Post, movimentando consideravelmente o mercado internacional. Um novo período de relativa calmaria ocorre na década de 1980, durante o qual algumas peças importantes do pintor não chegam a atingir os preços mínimos em leilões internacionais, ou são negociadas por valores mais baixos que nos anos 1970. Na década de 1990, observa-se novamente um surto de interesse brasileiro e internacional em torno da obra do pintor, agora também sustentado por uma noção amadurecida entre os colecionadores europeus e americanos de pintura holandesa do século XVII de que Post é um artista importante que precisa ser incluído em suas coleções. Esse período encerra-se com a relevante participação de Ricardo Brenan, grande industrial de Pernambuco, estado onde viveu Post. A partir de 1997, Brenan formou a maior coleção de Franz Post no mundo, constituída por um grupo de 16 quadros que representa 10% da produção conhecida do pintor e que inclui uma das 2 únicas telas pintadas no Brasil ainda em mãos privadas. A coleção é conservada hoje no Instituto Ricardo Brenan, no Recife. Ainda assim, são sobretudo os colecionadores internacionais que sustentam atualmente o mercado de Franz Post, e quase todos os recordes de preço, ao longo dos últimos 25 anos, foram batidos por compradores não brasileiros. Ao contrário da percepção corrente, o resto da América Latina concentra muito poucos quadros de Franz Post. Fora o Brasil, que adquiriu mais de 40% de sua produção, 71 dos 158 quadros conhecidos estão no país, conhece-se a existência de apenas uma obra na Argentina e de 2 quadros na importante coleção Cisneiros, na Venezuela. Não há Franz Post no Chile, na Colômbia ou mesmo no México. Sendo assim, não se pode falar de um interesse sul-americano por Franz Post, e sim de um interesse especificamente brasileiro. Observa-se agora também uma procura cada vez maior nos Estados Unidos, na medida em que, para vários colecionadores americanos, é relevante o fato de Franz Post ser o primeiro artista do velho continente a ter pintado o Novo Mundo. As exposições monográficas de Franz Post foram poucas ao longo do século XX.
A mais importante teve lugar em 1968, no Museu de Arte Moderna, organizada pelo embaixador Souza Leão, que reuniu 42 quadros de Frans Post, juntamente com outras peças do Brasil holandês, num momento em que havia uma disposição maior por parte dos museus internacionais em emprestar peças do artista, ainda consideradas de menor importância. Nas duas exposições no Mauritshuis, em Haia, 1953-1979, também dedicadas ao Brasil holandês, foram mostrados grupos grandes de obras de Frans Post. Foi necessário esperar até 1990 para que uma nova exposição monográfica do pintor fosse montada, desta vez em Basileia e em Tübingen. Organizada por Thomas Kaelen, essa exposição reuniu 33 quadros e contribuiu para um maior conhecimento de Post e a consolidação de sua reputação junto aos colecionadores internacionais de arte holandesa do século de ouro. A exposição seguinte foi a que tivemos oportunidade de organizar em 2000 em São Paulo, na Fundação Bienal, por ocasião dos 500 anos do descobrimento do Brasil, que reuniu 30 quadros de Frans Post, em meio a outras obras de artistas viajantes em nosso país. Em 2003, organizamos no Recife uma mostra da coleção do Instituto Ricardo Brenan, ocasião em que foi publicado um catálogo. A exposição monográfica internacional seguinte ocorreu no Museu do Louvre, em setembro de 2005, quando nos foi dado escolher o recorte específico do presente de Maurício de Nassau a Luís XIV. Foram mostrados, pela primeira vez, juntos, os 7 primeiros quadros de Post pintados no Brasil, ao lado de desenhos, gravuras e outros 6 quadros tardios, também dados ao rei da França. A repercussão na imprensa internacional e junto ao público dessa primeira exposição de tema brasileiro no Louvre foi muito favorável. O renomado crítico Soren Melikian escreveu no Herald Tribune que as primeiras paisagens de Post mostravam sua aptidão em olhar o mundo real como nenhum artista holandês ou mesmo qualquer artista europeu havia feito antes dele. E mencionou o artista como um autor de algumas das mais ousadas composições jamais tentadas na pintura europeia de paisagem, o que constituiu, sem dúvida, para Post um considerável avanço em termos da consolidação de sua apreciação internacional no começo do século XXI. Finalmente, em 2006, foi organizada em Munique, na Haus der Kunst, uma nova exposição monográfica reunindo 25 quadros e 21 desenhos de Frans Post, que também contribuiu para afirmar o renome do pintor. Nesse contexto, tornava-se cada vez mais clara a necessidade de um novo catálogo raisonné que completasse, reorganizasse e ampliasse as informações contidas no último esforço de levantamento da obra do artista, 1973, e de autoria do embaixador Joaquim de Souza Leão, o maior pesquisador da vida e obra de Frans Post no século XX. Publicado em inglês, na Holanda, o catálogo Souza Leão permaneceu a obra de referência básica para os estudiosos e para o mercado de arte até o início do século XX. Mas os exemplares foram pouco numerosos e tornaram-se raros e caros. Também foram encontrados, nesse intervalo, 22 novos quadros de Frans Post, ampliando em mais de 15% o grupo de quadros conhecido por Souza Leão. Tornou-se clara, portanto, a necessidade de publicar um novo trabalho mais amplo que permitisse ao público conhecer por completo o grupo de 158 quadros de Frans Post hoje localizados. Até então, essas obras só haviam sido reproduzidas a cores de forma muito incompleta em outros livros, nunca mais de 30 quadros, até mesmo no catálogo Souza Leão. Neste livro, a não ser no caso de obras desaparecidas, o leitor encontrará agora reproduções coloridas e de grandes dimensões de quase todos os trabalhos do artista, muitos dos quais inéditos. Também serão mostrados inúmeros detalhes de seus melhores quadros, que permitem revelar plenamente o talentoso artista e o extraordinário miniaturista que foi Frans Post.
Depois da primeira edição em 2006 e da edição em inglês publicada no exterior, a segunda edição, de 2009, trouxe pontuais correções e acréscimos. Em 2016, Eveline Sint-Nicolas nos convidou para falar sobre a obra de Post e o Raisonné na ocasião da exposição dedicada ao pintor no Rijksmuseum, que publicizou, de forma inédita, os desenhos de animais do Brasil recentemente descobertos no arquivo de Haarlem, por Alexander de Bruyn. Desde então, ficou patente a necessidade de atualizar este catálogo Raisonné. Um olhar fragmentado sobre a obra de Post pode, de fato, ser enriquecedor. Os variados recortes dados pelas ampliações de detalhes fazem surgir uma infinidade de novas imagens dentro das imagens já conhecidas. Permitem, assim, compreender plenamente, agora, a qualidade de uma obra preciosa como poucas para o Brasil. Pois, se é inegável que Franz Post ilustra como nenhum outro artista um período essencial de nossa história, também é consensual que sua contribuição vai muito além da de documentarista, e a qualidade de sua obra confirma a posição de Post entre os melhores artistas holandeses de seu tempo. Ainda que não tenha podido influir decisivamente na evolução da arte brasileira por absoluta falta de seguidores em sua época e ao longo dos 2 séculos a seguir, Franz Post é reconhecido hoje como o autor de uma obra essencial que inaugura a pintura em nosso país. Por outro lado, os muitos méritos do catálogo Souza Leão não nos deixam esquecer que a grande maioria das reproduções do livro, de pequenas dimensões e em preto e branco, foi insuficiente para permitir uma visão abrangente da pintura de Post. Também o diplomata e estudioso pernambucano perdeu a oportunidade de identificar precisamente as 4 fases sucessivas do trabalho do pintor, que se tornam muito claras para os autores no decorrer de sua pesquisa. Essa divisão é fundamental para melhor compreender a obra de Post. Esperamos, portanto, que este catálogo atenda às expectativas tanto do leigo quanto do especialista, ao reunir toda a informação hoje disponível a respeito de Post e trazer ilustrações detalhadas da obra do artista antes dispersa e incompleta. Para a delicada tarefa de identificar as obras consideradas de autoria do artista, foi formado um comitê de autenticação composto de 6 membros. Os 2 autores, o diretor do Maurits Huys, Frederik J. Fritz do Park, especialista em pinturas holandesas do século XVII, George Gordon, diretor do Departamento de Mestres Antigos da Sotheby's de Londres e autor de um dos textos deste livro, sobre a técnica de Franz Post, George Wooster, diretor do mesmo departamento da Sotheby's em Nova York, por onde passaram nos últimos 20 anos as obras mais importantes do pintor, e Leon Krempel, estudioso alemão e curador da mais recente exposição retrospectiva de Franz Post, ocorrida em 2006 em Munique. Todos os quadros de Post, cuja localização é hoje conhecida, foram vistos pessoalmente e examinados pelos autores ou por membros do comitê. Dos 158 quadros consensualmente considerados autênticos, somente 3 encontram-se hoje inacessíveis. 1 foi roubado e 2 foram provavelmente destruídos. Entre os quadros autógrafos apresentados nas 4 fases do catálogo Raisonné, foram incluídos apenas aqueles a respeito dos quais houve unanimidade por parte do comitê. Da mesma forma, houve unanimidade na seleção dos quadros rejeitados. Estes foram atribuídos a Franz Post em algum momento, mas nada permite hoje confirmar sua autoria. Essas 40 obras, nas quais não foi reconhecida a paternidade de Post, são mostradas neste catálogo no capítulo intitulado Atribuições Rejeitadas, página 355. Outros 10 quadros, em torno dos quais não houve unanimidade do comitê, foram reunidos no capítulo Atribuições Questionáveis, página 345. Essas últimas pinturas estão ainda próximas do estilo de Post, mas apresentam características atípicas que não permitem incluí-las no primeiro grupo de obras.
7 quadros que constam do catálogo Souza Leão são inexistentes ou repetidos, ou foram agora incluídos neste catálogo entre as atribuições questionáveis ou rejeitadas. Este livro inicia-se com 3 ensaios dos autores sobre a vida e a obra de Franz Post e com textos de Fritz du Parc e George Gordon. Os quadros incluídos no catálogo Raisonné foram inseridos por ordem cronológica nas 4 fases identificadas pelos autores. As obras não datadas foram ordenadas por semelhança estilística com as obras datadas. Em seguida, aparecem os quadros questionáveis e as atribuições rejeitadas. Os desenhos identificados são descritos na seção seguinte, assim como os desenhos questionáveis ou rejeitados. Seguem-se as gravuras executadas a partir de desenhos de Franz Post que completam o corpus de sua obra conhecida. Nos 12 anos que se passaram entre a ideia inicial e a concretização desse projeto de catálogo Raisonné de Franz Post, os autores tiveram a oportunidade de apresentar em diversas publicações a maioria das teses que desenvolveram ao longo de seu estudo e que estão agora consolidadas neste livro. Também já propuseram em textos publicados a divisão da obra de Franz Post em 4 fases com características bem distintas que este catálogo Raisonné permite ilustrar com clareza. Foram também publicados pelos autores estudos detalhados da primeira fase do artista, a mais reduzida, mas provavelmente a mais importante, constituída pelos quadros pintados no Brasil durante sua estada de 7 anos no Nordeste. As ideias e teorias que os autores já tiveram a oportunidade de expor em outras publicações encontraram ampla concordância entre muitos estudiosos e foram refinadas com suas observações. Este trabalho tem uma dívida importante com muitos deles, principalmente com os membros do comitê George Gordon e Leon Krempel. O primeiro, cujo olhar foi treinado por mais de 30 anos de métier, reconheceu, há 7 anos, a famosa obra-prima perdida de Rubens, O Massacre dos Inocentes. George foi também incansável na constante colaboração com o projeto e é hoje, sem dúvida, o maior conhecedor da técnica do artista, tema sobre o qual escreve neste livro. Sua ajuda e apoio preciosos foram essenciais para a concretização desse esforço desde sua primeira concepção. Leon Krempel foi o último a juntar-se ao grupo, mas o levantamento minucioso da obra e da bibliografia de Franz Post, realizado por ele nos últimos anos, enriqueceu o trabalho dos autores e confirmou muitos dados agora publicados. As conversas com Fritz du Parc, um dos mais profundos conhecedores da pintura holandesa do século XVII e que sempre compartilhou com os autores a admiração pela obra de Franz Post, foram também constantes ao longo dos últimos 10 anos, durante os quais acompanhou este trabalho com amizade e interesse. George Worcester também fez muito pela descoberta de novos quadros de Franz Post e para uma aceitação plena pelo mercado do valor do artista, que hoje faz parte do reduzido grupo dos mais apreciados mestres da pintura holandesa de seu tempo. Peter Mason e Florik Egmond contribuíram para este livro com uma pesquisa exclusiva sobre a vida de Franz Post, realizada na Holanda a partir da parca evidência notarial existente. Devemos-lhes a confirmação de algumas importantes informações que solidificaram as hipóteses que levantamos a respeito da influência da vida de Franz Post em sua obra, construídas a partir dos raros dados documentais que dispomos. Também foi importante a troca de ideias e a leitura dos trabalhos de Evaldo Cabral de Melo e Ernest van den Boogaard, 2 dos mais profundos conhecedores da história do Brasil holandês. Eveline Sint-Nicolaas, do Museu Rijksmuseum, fez a ponte entre a editora e Alexander de Bruyn, do arquivo Noord-Hollands, possibilitando a incorporação dos 34 novos desenhos de animais do Brasil, em excelente qualidade e com detalhes técnicos e comentários de Bruyn, publicados no catálogo da exposição Franz Post Animals in Brazil, inaugurada em 2016 no Rijksmuseum. A todos esses amigos a profunda gratidão dos autores.
Este livro só se tornou possível graças a um trabalho coletivo e acumulado das várias gerações de pesquisadores elencados na bibliografia e do grupo de entusiastas da obra de Post, que encorajaram constantemente os autores durante o longo trabalho de pesquisa e elaboração deste catálogo Raisonné. Frans Post na pintura holandesa do século XVII. Por Frederik J. Duparc, diretor do Mauritshuis. É provável que em nenhum outro momento da história tantas paisagens tenham sido pintadas e desenhadas como no norte da Holanda ao longo do século XVII. De fato, durante o chamado século de ouro da arte holandesa, inúmeros artistas se especializaram na pintura de paisagem e produziram obras notáveis. Já em 1630, Constantijn Huygens, 1596-1687, que era não apenas o secretário do Stadhouder das Províncias Unidas dos Países Baixos, príncipe Frederico Henrique de Orange-Nassau, como também poeta, compositor, diplomata e grande conhecedor de arte, referiu-se ao grande número de paisagistas holandeses nos seguintes termos: a lavra de pintores de paisagem, é assim que chamam aqueles que se especializam na pintura de florestas, campos, montanhas e aldeias, é tão vasta e tão afamada em nossa terra que a relação dos artistas, por nome, certamente daria um pequeno livro. Vale notar que, à época em que Huygens escreveu essas palavras, a pintura de paisagem estava longe de atingir seu apogeu. Albert Cuyp, 1620-1691, e Philips Koninck, 1619-1688, ainda eram crianças, e Jacob van Ruysdael, 1628 ou 29 a 1682, recém-nascido. Graças às numerosas paisagens fluviais, vistas de florestas, pequenas cenas invernais, vintages, campos de trigo, marinhas, panoramas e paisagens de dunas, que foram pintadas, desenhadas ou gravadas naquele tempo, hoje sabemos como eram os Países Baixos no século XVII. Entretanto, a pintura de paisagem não estava restrita à representação dos rios, polders e diques do interior da Holanda. Alguns artistas viajaram a lugares longínquos, onde conheceram paisagens de natureza totalmente diversa. O pintor e desenhista Roland Savery, 1576-1639, trabalhou por algum tempo para a corte do imperador Rodolfo II em Praga, onde se familiarizou com as montanhas e florestas da Boemia e do Tirol. Cornelis van Pullenberg, 1594 ou 95, 1667, Bartholomeus Brymberg, 1598-1657, Jan Bol, a cerca de 1618-1652, e vários outros artistas holandeses atravessaram os Alpes e, mesmo depois de seu retorno, continuaram buscando inspiração na campanha romana e na luz mediterrânea. Depois de viajar ainda jovem ao sul da Noruega e da Suécia, Allard van Everdingen, 1621-1675, apresentou à arte neerlandesa a paisagem escandinava com suas cachoeiras, formações rochosas e chalés de troncos de madeira. Outros artistas contentaram-se em seguir o estilo de seus pares de ofício viajantes. Por exemplo, Jacob Ruysdael pintou muitas paisagens com cachoeiras, provavelmente sem ter jamais visto uma, e a luz dourada que banha as paisagens tardias de Albert Cuyp equivocadamente sugere que ele tenha viajado à Itália. No contexto dessas séries de paisagens estrangeiras realizadas por artistas holandeses, a obra de Frans Post, o pintor e desenhista nascido em Haarlem, merece especial destaque. Post foi o primeiro pintor e desenhista a viajar ao Novo Mundo e tinha a incumbência de retratar a paisagem brasileira. Foi o tema exótico e completamente diferente de suas pinturas que lhe assegurou em vida um lugar especial em meio à profusão de paisagens executadas no norte da Holanda no século XVII.
Por outro lado, a obra de Post se encaixa perfeitamente no padrão da pintura holandesa de paisagem. Tanto quanto os artistas que se dedicaram a representar os cenários de sua Holanda nativa, Post contribuiu para o florescimento, a variedade e a popularidade da paisagística no norte da Holanda, produzida durante o Século de Ouro. Para se conhecer as origens da pintura de paisagem, é necessário retroceder um pouco na história. No início do século XV, o fundo dourado dos ícones religiosos foi aos poucos cedendo lugar a cenas de natureza. Além disso, as paisagens surgiram como ilustrações dos livros de horas flamengos. Até quase meados do século XVI, os artistas holandeses continuavam a pintar paisagens apenas como cenários para os seus temas religiosos ou como fundo para retratos. Reconhecidamente, em alguns casos, como as paisagens estilizadas de Joachim Patinier, a cerca de 1475-1524, e Harry Met de Bles, a cerca de 1500, cerca de 1550 ou 59, o tema religioso desempenhava apenas um papel coadjuvante, embora jamais estivesse ausente. A ascensão nos séculos XVI e XVII da paisagística como um gênero novo e independente é um dos desenvolvimentos mais fascinantes da história da arte holandesa. A partir de meados do século XVI, vários artistas do sul da Holanda, especialmente de Antuérpia, Bruxelas, Louvain e Malines, passaram a criar paisagens imaginadas ou fantasiosas sem a presença de nenhuma figura bíblica. Um dos principais pintores nesse novo campo era Pieter Bruegel, o Velho, 1525 ou 1530 a 1569, que por volta de 1565 pintou uma série de paisagens representando os meses do ano. Essas vistas eram puramente imaginárias, assim como a maioria das que foram pintadas mais tarde em Flandres. Durante sua viagem à Itália, Bruegel executou alguns desenhos de paisagem a partir do natural, dando assim o primeiro passo em direção a um novo movimento no qual os artistas não apenas se inspiravam no mundo que os rodeava, como também se esforçavam para retratá-lo fielmente. Em seguida, os colegas de Bruegel, do norte da Holanda, foram os principais responsáveis pelo surgimento da paisagística, particularmente as paisagens realistas, como gênero independente. Esta segunda fase do desenvolvimento da pintura de paisagem ocorreu nas primeiras décadas do século XVII. As paisagens relativamente simples e, em sua maioria, pequenas, produzidas nesse período, em geral executadas a partir da observação direta da natureza, eram inicialmente apenas desenhos e esboços e, mais tarde, também pinturas. Por sua vez, formariam também a base para o florescimento da pintura e do desenho de paisagem na República das Províncias Unidas nas décadas seguintes. Até por volta de 1670, uma série quase interminável de paisagens, de qualidade em geral excelente, foi desenhada ou pintada. E não apenas o foi nas cidades grandes, tais como Amsterdã, com Rembrandt, Ert van der Neer, Meindert Hobbema, Leiden, com Jan van Rooyen, Dordrecht, com Albert Cuyp, e Haarlem, que abrigavam paisagistas excepcionais, como também nas cidades menores, que também se vangloriavam de seus admiráveis praticantes desse gênero. Os artistas de Haarlem tiveram um papel fundamental na ascensão e florescimento do paisagismo realista na Holanda. Nesse sentido, os desenhos da natureza que Hendrik Grotius, 1558-1617, o maior gravurista de seu tempo, realizou nos arredores de Haarlem em 1603, constituem um marco importante. O desenvolvimento desse novo conceito de representação da natureza entre 1612 e 1630 deve-se principalmente a Cornelis van Wieringen, a cerca de 1580 a 1633, Esaias van der Velde, 1587 a 1630, Hércules Seijas, 1589 ou 90 a 1633 ou 38, Jan van der Velde,
a cerca de 1593-1641, Peter Molen, 1595 a 1661, Cornelis Vroom, a cerca de 1691-1661, e Salomon van Ruysdael, 1603 a 1670. Vale notar que todos esses artistas trabalhavam em Haarlem. Também nas décadas seguintes, Haarlem manteve seu prestígio como um dos centros mais destacados da pintura de paisagem, cujo apogeu deu-se por volta de 1655 com a obra de Jacob van Ruysdael. Em meio a essa profusão de artistas, pintores, desenhistas e gravuristas, todos eles trabalhando em Haarlem e todos eles especializados em paisagística, encontramos Frans Post, filho do pintor de vidros Jan Jansz Post e irmão mais moço do arquiteto e pintor Pieter Jansz Post, 1608 a 1669. Sem dúvida, Frans entrou em contato com artistas e arquitetos quando ainda era muito jovem, e, portanto, não surpreende que, apesar do tema não holandês, seus trabalhos de desenho e pintura, no Brasil e mais tarde na Holanda, estivessem sintonizados de muitas maneiras com a obra de seus companheiros de ofício em Haarlem. As paisagens de Post são muito parecidas com as de seus conterrâneos, tanto em termos de paleta quanto de composição. Em geral, trazem um horizonte posicionado ligeiramente abaixo do meio da pintura e um repoussoir, elemento de primeiro plano que realça a sensação de profundidade. Mais que outras, as paisagens de Cornelis Vroom, especialmente as representações de folhagens que se destacam como um trabalho de renda fina contra o céu brilhante, parecem ter exercido forte influência sobre a obra de Post, e, em particular, no seu trabalho inicial. Além disso, a obra de Peter, irmão mais velho de Frans, deve ter servido de fonte de inspiração, pois Peter, conhecido principalmente como arquiteto, também pintou algumas paisagens. Os primeiros trabalhos de Frans guardam clara semelhança com a tela Paisagem de Dunas com Feno, que Peter pintou em 1633 e hoje integra a coleção do Mauritshuis, em Haia. As pinturas e os desenhos de Frans Post são singulares sobre um aspecto importante. O artista nunca retratou as dunas, florestas, estradas de terra, trigais ou rios da Holanda. Hoje, além dos 19 desenhos que Post realizou durante a viagem transatlântica para o Brasil, apenas temos conhecimento de seus desenhos e pinturas de paisagens brasileiras. Tampouco arquivos e antigos catálogos de venda de obras de arte contêm quaisquer referências a paisagens holandesas de sua autoria. Ao contrário, seu grande feito foi tornar-se o primeiro artista europeu a retratar a paisagem tropical com suas palmeiras e fauna e flora exóticas. Essa escolha de tema digna de nota deveu-se ao conde João Maurício de Nassau-Siegen, 1604-1679, nomeado governador-geral da colônia holandesa no Brasil em 1636. João Maurício convidou Post, juntamente com outros artistas e cientistas, a acompanhá-lo em sua viagem ao Novo Mundo. Assim, enquanto Albert Eckhout, a cerca de 1610-1666, representava em desenhos e pinturas a população, as plantas e os animais locais, Frans Post se ocupava do registro visual da paisagem brasileira. O motivo pelo qual João Maurício escolheu Post permanece incerto, infelizmente. Nenhum desenho ou pintura que o artista possa ter realizado antes de 1636, ano em que viajou ao Brasil, sobrevive. Entretanto, deve-se presumir que a esse tempo Post já era um artista experiente, não apenas porque ele tinha nada menos que 24 anos, mas também porque as pinturas que fez no Brasil a partir de 1637 explicitam o gesto de um artista consumado. Isso também fica evidente nos desenhos esplêndidos das paisagens das Ilhas Madeira, Tenerife e Cabo Verde, que a flotilha avistou no decorrer da viagem ao Brasil. Ademais, João Maurício não convidaria jamais um novato para um projeto tão importante. Lamentavelmente, ou nenhuma obra do início da carreira de Post sobreviveu,
ou ainda não foi reconhecida como tal. Pode-se afirmar, no entanto, que a decisão de João Maurício de levar Franz Post e Albert Eckhout consigo ao Brasil foi excepcionalmente sábia. A maior força de Franz Post talvez estivesse no seu registro objetivo da paisagem brasileira. Em particular, as telas que pintou durante sua estada na colônia holandesa atestam sua enorme originalidade e frescor. Peter Sutton, Madrid, 1994, adequadamente resumiu essa qualidade. As primeiras pinturas de Post são notáveis por sua visão direta e simples. Após seu retorno às Províncias Unidas em 1644, Post continuou a se especializar em paisagens brasileiras, provavelmente com base nos desenhos e esboços executados no local. Ao que parece, havia um mercado na Holanda para suas paisagens exóticas, mas ainda assim o estilo de seu trabalho mudou drasticamente com o passar dos anos. A observação objetiva que caracterizava as telas que Post pintou no Brasil ou nos anos seguintes à sua volta à Holanda progressivamente enveredou para uma abordagem mais decorativa. Os admiradores das pinturas ambientadas no Novo Mundo incluíam o Stadtholder das províncias, o príncipe Frederico Henrique de Orange-Nassau, que em 1644 e 1650 pagou somas consideráveis por pinturas das Índias Ocidentais de autoria de Post. A propósito, o apelo das terras estrangeiras não se restringia à sua representação artística. Na Holanda, assim como em outras partes da Europa Ocidental, havia nessa época um interesse crescente por todos os tipos de exotismo. No século seguinte, entretanto, Franz Post e suas paisagens brasileiras receberam relativamente pouca atenção. Embora o pintor e escritor Arnold Houbraken tenha mencionado Post em seu livro Grande Teatro dos Artistas e Pintores Holandeses, de 1719, o tratamento dado ao pintor foi muito superficial. Basicamente, Houbraken descreveu a maneira como Post conheceu o conde João Maurício de Nassau-Siegen. Franz tinha um irmão, famoso mestre de obras, que o apresentou ao príncipe João Maurício e construiu a residência desse, Mauritshuis, à beira do lago Vijverberg, em Haia. Reconhecendo seu talento, o príncipe o persuadiu a viajar às Índias Ocidentais, onde ele passou muitos anos desenhando e pintando ao natural suas cenas campestres. Infelizmente, Houbraken não nomeia as pinturas ou desenhos que convenceram João Maurício do talento de Post, cujos primórdios na carreira artística continuam obscuros. Nos séculos XVIII e XIX, Post recebeu pouca atenção. Publicações da época mencionam seu nome esporadicamente e, em sua maior parte, apenas em relação a narrativas gerais sobre o Brasil. O artista Franz Post passou quase desapercebido. Seu nome não foi sequer mencionado na obra fundamental de referência Os Mestres Holandeses e Flamengos das Escolas de Pintura, em livre tradução do alemão, de 1917, compilada por Wilhelm von Bode. Em importantes exposições dedicadas à arte holandesa na primeira metade do século XX, tais como a Exposition Hollandaise realizada no Museu Jeu de Paume, em Paris, em 1921, e a Exhibition of Dutch Art, 1450-1900, apresentada na Royal Academy of Arts, em Londres, em 1929, a ausência de Post é conspícua. Os primeiros artigos sobre o artista foram escritos pouco depois da Segunda Guerra Mundial. Wilhelm Martin, que à época era diretor do Mauritshuis, dedicou 10 linhas a Post em sua obra em 2 volumes, Pintura Holandesa do século XVII, tradução livre do holandês, de 1936. Martin elogia as paisagens tanto por sua composição pictórica quanto pela representação sensível da atmosfera. As várias publicações de Joaquim de Souza Leão sobre Post, que começaram a surgir em 1937, sem dúvida foram pioneiras. Devemos muito mais a esse antigo embaixador brasileiro do que a qualquer outra pessoa pela reavaliação do pintor nos Países Baixos.
a primeira exposição monográfica da obra de Franz Post, reunindo 2 dúzias de pinturas procedentes de coleções brasileiras, realizou-se em 1942 no Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, o interesse por Post cresceu lenta, porém progressivamente. A exposição A Paisagem Holandesa no século XVII, realizada no Museu da Orangerie, em Paris, em 1950, inclui apenas uma pintura de Post. 3 anos depois, ele foi representado por 3 telas na grande mostra Imagens Holandesas, 1450-1750, na Royal Academy of Arts, em Londres. Na Holanda, o primeiro contato com uma amostragem mais ampla da obra de Post tornou-se possível na exposição Maurício, o Brasileiro, realizada em 1953 no Mauritshuis, em Haia, onde foram apresentadas 25 pinturas e 3 desenhos do artista. Em 1968, o público brasileiro foi contemplado com uma segunda mostra retrospectiva da obra de Post, Os Pintores de Maurício de Nassau, realizada no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Alguns anos antes, em 1962, Erik Larsen havia publicado o primeiro catálogo raisonné da obra do pintor. Em 1973, surgiu um catálogo raisonné muito mais confiável de autoria do já mencionado Souza Leão. Das 140 pinturas apresentadas em seu catálogo, contam-se nos dedos aquelas que desde então foram rejeitadas como trabalhos autorais. Desde o aparecimento dessa publicação, o pintor vem sendo mais e mais valorizado. Nos compêndios mais importantes da arte holandesa do século XVII, tais como Arte e Arquitetura Holandesa, de Seymour Slijve, lançado em 1966, e A Idade de Ouro, Pintores Holandeses do século XVII, que Bob Hack publicou em 1984, Post foi bastante prestigiado. A mostra Tão Amplo Quanto o Mundo Vai, em livre tradução do holandês, realizada em 1979 no Mauritshuis, em Haia, apresentou mais de 30 de suas melhores pinturas e desenhos. Além disso, exposições monográficas da obra de Franz Post foram organizadas no Kunsthalle, na Basileia, no Kunsthalle em Tübingen, 1990, no Louvre, em Paris, 2005, e na Haus der Kunst, em Munique, 2006. Vários museus importantes adquiriram paisagens brasileiras de Franz Post para suas coleções permanentes, tanto no Brasil, onde as paisagens de Post ocupam um lugar especial, reservado para as primeiras representações do país por um artista europeu, quanto em outras partes do mundo. Além disso, suas pinturas são muito procuradas por colecionadores particulares no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. Desde o aumento de interesse por Post, várias pinturas de sua autoria, antes desconhecidas, surgiram de coleções ou espólios onde jaziam não identificadas, e novas ideias sobre sua obra tomaram forma. Algumas delas foram publicadas nos catálogos das mencionadas exposições e na mostra O Brasil e os Holandeses, 1630-1654, realizada em 1999. Portanto, não surpreende que hoje, mais de 30 anos após o lançamento do Catálogo raisonné de Souza Leão, uma nova e completa publicação sobre Franz Post se faça necessária. Este livro, fruto de uma longa e minuciosa pesquisa, sem dúvida trará maior visibilidade para esse artista excepcional e, espera-se, levará a novas interpretações e à descoberta de trabalhos ainda desconhecidos de Franz Post.